Bom dia, amados jovens. Estamos aqui na EBD do dia 7 de junho de 2020. O tema da nossa lição é Juntos, Separados e Misturados. Pentecoste. As nações são reunidas pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença nos adentramos para te pedir, meu Deus, o Teu entendimento, a Tua misericórdia, porque sabemos, meu Pai, que com o nosso conhecimento humano somos falhos, não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Mas quando o Senhor dá a direção do Espírito Santo, conseguiremos ter um entendimento e a sabedoria que vem do alto, para que possa ensinar, meu Deus, a Tua palavra, para que Teus jovens, meu Pai, possam entender também, meu Deus, não o que eu quero falar, mas sim o que o Senhor almeja para a vida deles. Pai, te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A lição de número 10 da EBD, da nossa revista de jovens, Território Tim, diz assim: Naquele dia, o Senhor tornará a estender as mãos para resgatar o restante do seu povo. Está em Isaías 11a, verso 11a. O texto e o contexto. O Pentecoste, uma das 3 grandes festas anuais de Israel, era celebrado no primeiro dia da semana, no 50º dia após a Páscoa. Era também chamado de Festa das Semanas, pois era celebrado 7 semanas depois da Páscoa, e de Festa da Colheita, porque os primeiros frutos da colheita estão juntados 3 sinais: vento, fogo e pregação inspirada da presença de Deus. Foram testemunhas, vento e um símbolo da presença de Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso de 11 a 13. O fogo, símbolo do seu poder purificador e julgador. As línguas eram vários idiomas, falado em todas as partes da região mediterrânea, oriental, de Roma, Pérsia e as línguas mediterrâneas, oriental, de Roma, a Pérsia e as línguas, e o Espírito foi um sinal de que Deus agora desejava tratar com todas as nações. Primeiro vamos ler lá em Atos, para ver essa união. Depois vamos ver o motivo que essa língua foi dispersa. Está lá em Atos 2. Está lá em Atos 2, capítulo 1 ao 13. Atos 2, capítulo 1 ao 13. Que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estava assentados, e foram vistas por eles línguas
repartidas, como que de fogo, as quais possuíram sobre cada um deles. Desculpa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E ocorrendo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Parto e Método, eliminatas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadônia, e Pondo, a Ásia, o Afringia e Panfilia, o Egito, e a parte da Líbia, junto a Cinere, e forasteiros romanos, tanto judeu como porcéfilo, e cresces na árabes. Todos os que temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estava suspenso, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E os outros zombavam, dizia: estão cheios de monstros. Ou seja, amados, nesse dia de Pentecoste, estavam reunidos em uma sala, em uma igreja, em um templo, judeus, romanos, pessoas de várias línguas. Porque, vamos pôr um exemplo da comissão da ONU. Todos devem conhecer a ONU. A ONU reúne um certo G20. São vários países reunidos. Ali dentro daquela ONU ali tem pessoas da China, pessoas da África, pessoas do Brasil, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Japão, da Coreia, de vários países. E ali, se não tiver um tradutor e você não souber falar em outra língua, tem que ter um tradutor para que traduzisse o que aquela pessoa estava falando. Porque como um coreano pode falar com um brasileiro se o brasileiro não entender? Vai ficar uma língua dispersa. E havia no Antigo Egito, no Novo Testamento, aqui em Atos, era a mesma coisa. Ali os discípulos estavam falando em uma língua, o árabe não entendia, o romano não entendia, então ficava difícil pregar o evangelho naquele momento. Mas o Espírito Santo, descendo naquele local, repartiu a língua que o judeu falava na língua hebraica, o romano entendia na língua romana,
Ele fez tipo um tradutor espiritual, que a pessoa eles falavam em uma língua e outra pessoa de outra nação, de outra etnia, entendia sobre o que ele estava dizendo. Era um dom interessante, que somente o Espírito Santo poderia fazer essa tradução. Porque naquele momento não existia um aparelho para fazer aquela tradução, se não fosse o Espírito Santo na vida deles fazendo aquilo. Hoje temos um tradutor que traduz do romano para o árabe, do árabe para o romano, do romano para o inglês, do inglês para o brasileiro. Naquele momento não tinha. Seria muito difícil falar para aquela pessoa entendesse, porque ali tinha romanos, judeus, árabes, tinha pessoas de várias etnias, de vários países. Hoje as pessoas pegam esse momento e colocam como a língua do Espírito Santo. O Espírito Santo pode batizar? Pode. Não há nada contra. Mas vamos para a segunda parte desse texto logo após.